queridos alunos do quinto ano, aqui quem fala é a professora Isa e hoje a gente vai começar, na verdade, continuar os nossos estudos, né, na matéria de estudos paraenses, certo? A partir de agora com a matéria do segundo bimestre, bem? Nós vamos agora, a partir do capítulo 20, falar sobre como os portugueses chegaram à Amazônia, ok? Então, nós vamos usar o nosso livro didático, mesmo que nós estávamos utilizando em sala de aula, e a partir de agora nós vamos usar aqui nas nossas aulas virtuais, ok? Ao final desta aula, você tem uma atividade na sua plataforma digital para fazer, mais a atividade do seu livro também, que está lá na página 122, ok? Hoje a gente vai falar do capítulo 20, como os portugueses chegaram à Amazônia, certo? Página 118, corre lá, pega, abre aí e acompanha junto comigo, ok? Muito bem, vamos lá, né? Capítulo 20, como os portugueses chegaram à Amazônia. Você vai abrir lá o seu livro na página 118 e vamos acompanhar a aula de hoje e entender como foi que os portugueses chegaram aqui à nossa região. Uma coisa importante que a gente precisa primeiro lembrar, porque isso são informações que você já tem das suas aulas de história, tá? Então, muito bem. Lembra lá que o Pedro Álvares Cabral foi o primeiro português a chegar ao Brasil, né, a região que hoje é o Brasil, em 1500, onde atualmente é o estado da Bahia. Então, ele chegou ali na parte do litoral, certo? E por ter chegado ali naquela parte, naquela região, desde o dia que chegaram lá em 1500, abril de 1500, os portugueses eles vão ocupar logo o litoral brasileiro. Tá? Então, a região ali onde hoje fica o Nordeste, o Sudeste, são regiões que foram ocupadas logo de primeira, né, pelos portugueses. Por quê? Porque eles começaram logo a interagir com os povos indígenas que lá moravam, né, que lá viviam, e também já a explorar as riquezas, já a pegar as riquezas dali e começar a exportar, a levar para Portugal. Tá? Então, apesar de já estar no Brasil desde 1500, tá? A região norte, a parte norte aí da colônia Brasil, né? Ela não foi logo ocupada. Então, os portugueses eles não tiveram muito interesse aí por essa região. Tá vendo bem onde tem a marcação aí com círculo em vermelho? Essa seria a parte norte da colônia, tá? Aí você vê o território mais ou menos do que é o Brasil hoje, tá? Tá dividido aí pelo Tratado de Tordesilhas. Nós já vimos, né, isso anteriormente. Você também já viu isso em história, tá? A gente não vai repetir aqui, é só para ter uma noção, tá? Mas essa parte norte aí, tá? Não tinha português nenhum, tá vendo só? Ó, então, nada de portugueses para cá, para a Amazônia. Por quê? Porque eles se fixaram logo na parte litorânea brasileira, na parte do litoral brasileiro. Então, aqui não tinha nenhum, tá? Na verdade, os primeiros europeus a chegarem na região amazônica vão ser os espanhóis, tá? Não vão ser os portugueses. Mais ou menos na mesma época que os portugueses chegaram ali no litoral brasileiro, por volta de 1500, a gente tem os espanhóis entrando aqui pela região norte, tá? Ali por onde fica, por onde o Rio Amazonas passa, ali na frente da cidade de Macapá, né? Aqui mesmo por onde fica Belém, eles entraram por aqui e foram explorar a floresta, tá? Então, os portugueses mesmo, não estavam na região norte da colônia, que hoje seria a Amazônia, desde que chegaram. Os primeiros a chegarem à região e a começarem a explorá-la foram justamente os espanhóis, tá? A gente já sabe que os europeus queriam achar riquezas na Amazônia, né? E procuravam pelo quê? Por drogas do sertão, né? Nós vimos isso numa das aulas que a gente ainda teve em sala de aula, né? Nos capítulos anteriores, ainda à primeira avaliação, que os portugueses cobiçavam, né? Os europeus cobiçavam as riquezas que poderiam encontrar nas colônias. E no caso da região da Amazônia, a principal riqueza que eles vão buscar, né, que eles vão procurar, são justamente as drogas do sertão, tá? Era isso que eles vinham procurar aqui.
E como que eles faziam para não se perder ou, de repente, para não ser comido por uma onça, né? Ali no meio da floresta. Como é que eles não iam se perder no meio da floresta? Eles não conheciam, né? Não sabiam o que esperava eles aqui. Tanto em termos de natureza, né? Vegetação, animais, tá? Como também em questão de povos, né? Então, será que os povos eram amigáveis? Será que eles não eram amigáveis? Será que os povos iriam colaborar com os portugueses ou não, né? Com os europeus ou não? Então, ficava essa dúvida. Então, como é que eles não iam se perder? Simples, eles precisavam de ajuda, tá? E ajuda de quem? Dos povos indígenas, que eram os povos que viviam na região. Então, alguns povos indígenas, eles vão começar a ajudar os europeus a conseguir o que eles queriam, tá? E em troca de quê? Tá? Porque eles também não iam ajudar assim por nada do nada. Eles também queriam coisas em troca, tá? Em troca, tá? De coisas que eles não conheciam. Então, os portugueses eles trocavam aquilo que parecia que para os europeus era muito valioso, como as drogas do sertão, ou madeira, né? Enfim, as riquezas que eles pudessem encontrar aqui para que fosse exportada para a Europa, tá? Eles trocavam com os indígenas por o que hoje a gente podia chamar por bugiganga, né? Então, espelho, pente, coisa que os povos indígenas nunca tinham visto. Claro que não foi assim o tempo inteiro. No início foi por essas coisas, tá? Mas depois os povos indígenas passaram a se interessar por outras coisas que não isso, tá? Então, trocava por armas, trocava por ferramentas, como por exemplo pá, enxada, né? Espingarda, armas de fogo, né? Então, essa coisa de trocava por espelho, por escova, por pente, isso foi logo no início apenas, tá? Depois os indígenas passaram a querer coisas que fossem mais úteis, né? Que eles enxergavam como mais valiosas. Mas o fato é que existia essa relação de troca entre os europeus e os povos indígenas, tá? E essa troca se dava por meio desses produtos que eles trocavam entre si, tá? Assim, os europeus tinham a mão de obra indígena ao seu lado, né, de pessoas que conheciam a região, então eles correriam menos risco de se perder, né, ou como a gente colocou aí, de ser comido por uma onça, né, de entrar em território, por exemplo, de povos indígenas que não eram amigos, que não eram amigáveis, né, com os quais eles poderiam entrar em conflito, com os quais eles poderiam até vir a morrer, né, enfim, em alguma guerra que se desse por ali. Então, para os europeus, isso era muito importante, né, o conhecimento que os indígenas tinham da região. Fora que os indígenas sabiam onde encontrar os produtos que os europeus estavam procurando. Isso facilitava e agilizava um pouco as coisas, né? Em troca, os indígenas recebiam, né, a priori, essas coisas que não tinham muito valor mesmo para os europeus, mas depois também, né, passaram a trocar por coisas que eram mais úteis no seu dia a dia, né? Em questão de ferramentas e mesmo armamentos, certo? Mas os portugueses, eles não gostavam que os indígenas ajudassem outros europeus, tá? Que fique bem claro isso, rolava ali o ciúme, né? Tinha um ciúminho. Mas tinha uma explicação, tá? Lógica do porquê que esses portugueses não gostavam que os indígenas ajudassem qualquer pessoa que chegasse lá. Tipo, chegou um espanhol, ou um holandês, ou um francês, né? Os indígenas não deveriam ajudá-los, né? Apenas ajudar os portugueses, não deveriam ajudar outros europeus que chegassem à região. Agora, por quê? Primeiro, né? Porque eles não queriam que outros europeus retirassem riqueza da Amazônia, certo? Como eram os indígenas que sabiam onde as coisas estavam, né? Onde encontrar, por exemplo, castanha do Pará, andiroba, essas eram coisas que eram consideradas como drogas do sertão, coisas que eram valiosas. Cacau era uma coisa, né, que era muito valioso aqui na região de encontrar e de exportar para a Europa, principalmente por causa da produção do chocolate, que era algo que dava muito dinheiro no continente europeu. Então, se outros europeus, né, se outros povos europeus, por exemplo, chegasse uma expedição espanhola, ou holandesa, ou francesa, né, e procurasse por esses produtos e os indígenas simplesmente dissessem onde estavam ou levassem eles até onde estavam,
eles também iam exportar isso para a Europa e isso ia fazer os portugueses perderem dinheiro. Quer dizer, eles não seriam os únicos a terem esses produtos. Como essa região era uma região, né, que de certa forma, né, pertencia a Portugal, a gente vai entender um pouco essa relação, né, de pertencer a outro país na próxima aula, tá? Mas os portugueses se viam no direito de serem os únicos a explorarem as riquezas daqui. Então, primeiro motivo pelo qual eles não admitiam que os indígenas ajudassem outros europeus era eles não queriam que esses outros europeus, né, levassem riquezas da Amazônia para vender na Europa, tá? Sendo assim, a gente tem a segunda razão, né? Eles não queriam que os povos indígenas ajudassem a outros europeus que não fossem os próprios portugueses, porque assim, né, eles conseguiriam ali as riquezas que eles estavam procurando e quando exportassem isso para a Europa, não teriam nenhum tipo de concorrência, certo? Então, para os portugueses era importante que os povos daqui da região amazônica ajudassem apenas eles e nenhum outro, tá? Por isso, os portugueses decidiram expulsar outros europeus da área do rio Amazonas, certo? E também resolveram fundar uma cidade, ok? Por quê? Porque durante 30 anos, mais ou menos, né, ou mais, na verdade, tá? Os portugueses simplesmente ignoraram a região norte da colônia, que seria onde é a Amazônia. Então, eles ficaram concentrados apenas no litoral. Por volta de 1530, eles começam a ouvir que outros povos europeus estão aqui na região. Então, você tem holandeses, mais ao norte franceses, né, aqui ao lado onde fica o Maranhão, certo? Você tem outros europeus, os espanhóis, né, que foram os primeiros a entrar na região e por aí vai. Então, assim, para eles foi preocupante essa situação. Então, eles passam a criar expedições que viessem aqui à região norte para expulsar esses outros europeus da área aqui do Rio Amazonas. Depois que eles expulsaram, eles resolveram fundar uma cidade, tá? Com uma espécie de forte que era para proteger a entrada da região. Então, por volta de 1616, os portugueses chegaram às terras onde hoje fica o estado do Pará, o nosso estado, né? E foi só aí, em 1616, que começou a colonização da Amazônia, tá? E primeiramente através da fundação da cidade de Belém, tá? Então, só por volta de 1616 é que eles conseguem, depois de expulsar os outros povos europeus daqui, né? Os portugueses conseguem fundar uma cidade a partir da construção de um forte, tá? Para proteger a entrada da Amazônia de outros estrangeiros, para impedir que a região fosse invadida por outros estrangeiros, né? Mas como foi esse início de colonização, né? Como foi a fundação dessa cidade? O que foi esse período colonial, né? Ou o que é o período colonial aqui na região amazônica? Calma, jovem, sem spoiler, tá? A gente vai ver isso na próxima aula, não te preocupe, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa entender como que os portugueses chegaram aqui à região. Eles chegaram motivados a impedir que outros povos europeus se fixassem aqui. Então, para expulsar outros europeus daqui. E aí eles passaram a se interessar por também ocupar e se fixar nessa região. Mas isso a gente vai ver na próxima aula do capítulo 21, ok? Faça o exercício do seu livro, faça os exercícios que foram propostos para vocês, ok? Fiquem bem, a gente vai continuar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai entender um pouco como que foi o início dessa colonização aqui na nossa região, beleza? Um forte abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.